Então, agora que estabelecemos a necessidade de, às vezes, usar coordenadas polares, vamos ver um exemplo disso, onde a região é limitada por duas funções em θ. O nosso R não é simplesmente como nos últimos dois exemplos, vai de um valor de R para outro valor de R, mas ele vai de uma função R de θ até alguma outra função R de θ, que aqui chamamos de H1 e H2 de θ. É totalmente análogo ao que a gente fez para regiões genéricas usando coordenadas cartesianas. E o jeito é bem igual mesmo, a gente então usa como limites de integração em R essas duas funções, em lugar de dois valores. Então vamos lá, a gente quer integrar agora esta função sobre esta região aqui. Não, peraí. Não, a gente quer integrar a função 1, sempre quando a gente quer achar a área de alguma região dada por alguns limites, aí a área é simplesmente a integral da função constante igual 1 sobre aquela área, né? Dá para entender isso? Então a gente integra a função f é igual a 1 sobre esta área e a limite desta área é dada por esta função aqui. Então vamos lá, a gente faz deste jeito. Qual nossos limites em... Ixi, o que aconteceu agora? Eu cliquei em algo que eu não quis, né? Eu cliquei no próximo slide. Qual nossos limites em θ, alfa e beta? Obviamente aqui a gente tem que integrar daqui até aqui em θ de π quarto até menos π quarto. De menos π quarto até π quarto. Menos π quarto. E aqui π quarto. E nossas duas funções são, a gente integra em R de onde até onde, o limite inferior é sempre zero. A gente integra em todas as direções do centro até esta linha, e esta linha é dada por esta função. Então, o limite inferior H1 de θ é zero. E o limite superior é esta função. E nossa função, como dito, é simplesmente 1. Mas tem esse R aqui.
Então, basicamente, no primeiro passo temos que integrar a função r, rdr de 0 a cosseno 2π. Peraí. Agora eu só copiei o que eu já tinha. Então, a primitiva desta função aqui, que é r em quadrado meio, né? E substituindo E0 para R, obtemos 0 aqui. E substituindo cosseno de 2θ aqui, podemos substituir aqui por cosseno 2θ. Né? Menos 0 aqui. Ou também podemos escrever isso desse jeito, que é talvez mais comum. E escrever o meia no começo aqui. Assim. Então, metade de cosseno em quadrado 2θ, agora temos que integrar. Então, a gente fez essa substituição, não precisamos mais disso. Isso temos que integrar agora em θ de menos π4 a π4 e vou copiar isso para o slide. Próximo slide, porque lá temos o lembrete de Fulvi que nos vai ajudar com esta integral. Bom, esse menos zero, né? Já vou tirar. Integrar isso não é tão simples assim. Mas felizmente temos esta lembrete. Aqui temos este meia, vou tirar aqui. Esse meia posso mover para cá, né? E também botar aqui. Então temos que integrar agora o cosseno em quadrado de 2θ e aqui temos o cosseno em quadrado de θ dado. É meio que aplicar a regra da cadeia de maneira inversa. Se fosse uma derivada, a gente teria que multiplicar a derivada, usar a derivada de 2θ, né? E multiplicar por 2 por causa da derivada interna. Agora, em integrar é o oposto, temos que multiplicar por 1 meia. Então, mais 1 meia. 1 meia vezes esta integral aqui, mais... agora não de θ, mas de 2θ.
É tipo fazer a regra da cadeia inversamente. Isso dá para fazer se seu x é apenas multiplicado por alguma constante. Aí na hora de derivar você multiplica por essa constante, na hora de integrar você divide por essa constante. Isso foi exatamente o caso, a gente teve nosso θ multiplicado por uma constante igual a 2. Então, nesse caso, podemos usar a integral disso, mas aplicado em 2θ, mas temos que dividir por 2. Então, fizemos isso aqui, dividimos por 2. Dá quanto, então? 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Acho que vou fazer em 2 passos. Vezes 2 dá 1/4 de θ. Um quarto de θ mais... E agora 1/4 de seno. Espera aí, 1/6 vezes 1/4 dá 1/8. 1/8 de seno de 4θ. Esta correção automática sempre alterna meus senos em sens. Seno de 4θ. Isso dividido por 8. Aqui tinha um menos. Dá quanto? Substituindo aqui menos π² para θ, obtemos menos o seno de menos π e o seno de π, e ambos são zero. Então, a única parte que vai contribuir é esse θ aqui. Menos 1/4 de π². Menos 1/4 de π... Não. 1/4 de π² menos 1/4 de menos π² dá π sobre 16 mais π sobre 16 dá π/8. Bem capaz que eu fiz um erro numérico, mas vamos ver. Próximo slide já revela. De fato, π/8. Então, aqui um exemplo de como se integra em coordenadas polares não entre limites constantes em R, mas entre duas funções R de θ.